O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso mais uma vez. O Vorcaro teria planejado ataques contra jornalistas e empregados e teria dado ordens para que capangas, aspas, quebrassem todos os dentes e moessem pessoas que via como adversários. É, a coisa ficou bem séria agora, hein? Vamos falar sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca no plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, eu digo a coisa ficou séria, porque não é como se não fosse, né? Mas até agora a gente estava falando de crimes financeiros que, em geral, as pessoas muitas vezes talvez nem conseguissem entender exatamente como foi o que aconteceu. Agora, mensagem dizendo para quebrar todos os dentes e moer adversários, eu acho que tá bem claro o que é, né? Pois é, Ana. A gente acordou hoje, dia 4 de março, com a notícia de que o Vorkar estava sendo preso de novo. Eu digo de novo porque ele já havia sido preso preventivamente uma vez antes e estava com tornozeleira eletrônica e tudo mais. E daí a pergunta que veio imediatamente foi: por quê? Né, aquela coisa, sai a notícia, foi preso, todos os jornalistas loucos, meu Deus, tá, o cara foi preso, foi preso, e todo mundo esperando. Por quê? E daí começa a pingar em diferentes jornais, foi preso por planejar ações violentas. Você fica, eita. Até que veio aí que o Vorcaro, ele tinha um grupo chamado A Turma no celular dele, No WhatsApp. Ah. aonde no WhatsApp dele, né? E aonde eram planejadas esse tipo de ação aí de vamos pegar esse funcionário aqui, vamos pegar aquele jornalista ali, sabe? Coisa bem feia, Ana. Primeiro vamos ouvir lá na Globo News o momento em que o Vorcaro foi preso. Que delícia, cara. Vai ser uma notícia importante que acaba de chegar. A Polícia Federal deflagrou mais uma operação Compliance Zero. Daniel Vorcaro é um dos alvos a pelo menos quatro mandados de prisão. Há também um afastamento do prefeito e do vice-prefeito de Macapá. A gente sabe que foi lá que houve também uma aplicação do Fundo de Previdência dos Servidores em favor do Banco Master. A gente está colhendo todas as informações e já voltamos aqui para trazer tudo para você. E daí, o que descobriram no tal do grupo, Ana? O que mais chamou a atenção da mídia foi porque afeta a própria mídia, né? Foi esse aqui. Vorcaro planejou assalto para prejudicar violentamente jornalista Lauro Jardim. Prejudicar violentamente é certamente uma expressão. Né? Né? Vamos direto para a parte que nos interessa, que é o que dizia nas mensagens. Em uma das mensagens, o Vorkaro afirma: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Em outra troca de mensagens entre Vorkaro e Mourão, quem é Mourão? Mourão era o cara aqui, o Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Que é esse que tentou se desviver aí na A gente cadeia. vai chegar Tá? nessa parte, Vai? Tá. Em outra troca de mensagem entre Vorkaro e Mourão, o tema se repete. Esse Lauro, se referindo aí ao Lauro Jardim, colunista do O Globo, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto, afirma Vorkaro de acordo com a decisão. Em seguida, diz Mendonça, Mourão coloca Mendonça aqui se referindo a André Mendonça, que isso aqui está tudo descrito na decisão do André Mendonça de fazer a prisão do Vorkaro. Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo em reação a mensagens na qual Vorkaro afirma a intenção de quebrar todos os dentes do jornalista. Na sequência, Mourão responde: estamos em cima de todos os links negativos. Vamos derrubar todos e vamos soltar positivas. Ainda em relação à mensagem de Vorkaro, Mourão pergunta: pode? Vou olhar isso. E o banqueiro responde: sim.
Ele mandou, de acordo com o que está escrito na decisão do Mendonça, o cara quebrar todos os dentes em um assalto de um jornalista. A partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Volcaro determinou que Mourão que forjasse um assalto ou simulasse cenário semelhante para prejudicar violentamente o jornalista em questão, e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária a seus interesses privados, afirma o Mendonça na decisão. Pesado? Pesadíssimo. Pesadíssimo, porque ele não pode nem alegar assim: "Não, eu estava bravo falando umas coisas", não, o cara fala: "Pode", ele fala: "Sim". Vou olhar isso. Simular um assalto para quebrar todos os dentes do jornalista. E Ana, de Caraca. acordo aí com a decisão do Mendonça, as mensagens que rolavam nesse grupo aí indicavam que esse grupo tinha aí pessoas que faziam justamente essa questão de seguir a mídia, de acompanhar o que estava rolando na imprensa para tentar calar vozes aí que prejudicassem os interesses dele. Agora, não ficou só com jornalistas. Aparentemente, o Vorcaro usava desse mesmo expediente contra os próprios funcionários, quando esses funcionários o desagradavam. Gente finíssima, hein. Então vamos aqui no Globo. Caso Master, Vorcaro dá instruções em mensagem para Sicário, Sicário é o Luiz Felipe Mourão, né? Moer empregada e dar sacode em chefe de cozinha. Vai vendo, vai vendo. Em uma mensagem interceptada pela Polícia Federal, Vorcaro diz a Luiz Felipe Mourão, que era chamado pelo apelido de Sicário, para dar um sacode num chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário. O bom de dar sacode no chefe de cozinha, o bom de dar sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar, diz ele na mensagem. Em outra, Vorcaro pede a Mourão para moer uma empregada que eu estaria ameaçando. Empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda. Mourão então pergunta, o que é para fazer? Ele responde, puxa o endereço tudo. Caraca. Né? Daí, Ana, e daí o que aconteceu? Então, Vorcaro foi preso preventivamente. Com isso, a segunda vez, né? Pela segunda vez, com isso a imprensa já começou a ventilar a ideia de uma possível delação premiada. Vamos ver, já tinha sido ventilado na primeira vez que ele foi preso e não rolou. Agora já está com esses papos de volta. E o sicário, né? O Luiz Felipe Mourão, também foi preso. E daí agora veio a notícia agora no finalzinho da tarde, Ana, que o Cário, né, o Luiz Felipe Mourão, cara que recebia essas mensagens, né, o operador aí desse esquema do Cário, Sofia, só um pouquinho, tá dando uma cortadinha no seu áudio, só pra ver se ele volta ao normal, tenta de novo. que o sicário, né, o Luiz Felipe Mourão, que era o operador desse caso aí, veio a notícia agora no final da tarde que, depois de ser preso, ele tentou tirar a própria vida na carceragem da PF. Sicário, comparsa de Vorcaro, tenta se matar na carceragem da Polícia Federal. Policiais que estavam no local prestaram socorro de imediato, iniciaram procedimentos de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A equipe médica deu continuidade ao atendimento e o detido foi encaminhado a um hospital para avaliação e cuidados médicos. Até a última atualização dessa reportagem, não havia informações sobre o seu estado de saúde. Tá aparecendo cada vez mais o caso Epstein Brasil, né? Uhum. É, é isso que me passa pela cabeça, Sofia. Até então, a forma como. Eu tô pensando na forma como essa história é percebida pelo público. Até pelo interesse que muitas vezes, né, aparece ou não aparece a respeito do que aconteceu no caso Master. Muitas vezes, esse tipo
de crime parece muito abstrato, eu acho. Eu tenho essa impressão, assim, né, para as pessoas. E aí começa a se falar: "Ah, não, o Vorcaro fazia festas, né, tinha conexões com gente de todo tipo em Brasília, né, gente ligada ao poder". E ele vai parecendo, assim, uma figura, eu não sei, acho que não dá a realidade da quantidade de violência que está envolvida num caso desse, sabe. E essas revelações agora dão, acho que uma dimensão um pouco mais real, né, um pouco mais perceptível, de todas as implicações desses negócios todos. A gente não está falando só, de crimes milionários, né, de crimes que movimentam uma quantidade, obscena de dinheiro. A gente não está falando só de suruba filmada para chantagear, para chantagear político, né, que até em algum momento a gente até noticia dando risada, né, porque é surreal, assim, mas quando você vê essas expressões, né, quebrar todos os dentes para mim o que mais me chama atenção também, né, num assalto, né, de gente com esse poder todo, aí você percebe realmente com o pé no chão, até onde vai essa história toda. De novo, não estou dizendo que é menos grave, né, o crime financeiro, mas é menos perceptível muitas vezes, né, para que as pessoas entendam exatamente até onde essa galera vai, até onde eles são capazes de ir. E concordo plenamente com você, né, que esse caso é de fato o Epstein Files do Brasil nesse momento, né. Quanto mais se revela sobre esse caso, e aí a gente tem, claro, um problema, quanto mais se revela sobre esse caso, mais complicada a coisa fica. E o problema que eu mencionei é justamente esse, né, quem são as pessoas que vão sendo implicadas, né, e que têm essas ligações todas aí com o Vorcaro, e por que que, isso está mexendo tanto ali, especialmente com o Congresso Nacional, mas também com a imprensa, com uma galera, porque tem uma galera envolvida com isso, né, então assim, quanto mais cavucar aí nesse buraco, mais coelho sai, né. Uhum, Agora saiu um aí meio sanguinolento, né. É uhum. isso, Sofia. Ficamos por aqui, Ficamos por aqui, Ana. torcendo para que essa história de fato seja, mais remexida ainda. Eh, eu desconfio que uma pressão para que ela não seja muito mexida deve rolar. Aliás, uma não, várias pressões para que ela não seja mexida, porque, de novo, quanto mais mexe, né, saiu até aí um certo deputado aí que andou fazendo viagem no jatinho do cara, né, e de novo, né, fez campanha, né, essas coisas, né, Nicolas? Fez todas essas viagens aí, e é esse cara aí, ó, que tá falando em moer, dente de empregada e de quebrar não, moer a empregada e quebrar os dentes de jornalista que fez matéria que ele não gostava. É isso aí, boas companhias. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes para mais notícias horripilantes do dia. Bora lá. Cadê o botão? Vai. 1, 2, 3 e